Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Rick. Já vai deixando o seu like. Pedro pode me ajudar nisso. Jorge Jesus, quando chega no Flamengo, sai do campeonato da Copa do Brasil. Aí o Flamengo vai viajar. Os torcedores vão no aeroporto, quase brigaram com o Diego encarou os torcedores. E o Jorge Jesus saiu lá e foi encarar os torcedores e foi falar, não é por aí, vamos ter calma, vamos ter isso. Uma pressão muito maior, porque o Flamengo não conquistava títulos da forma como conquistou, uma pressão muito maior, uma expectativa muito maior. E o Tite, no meu modo de entendimento, é maior do que o Jorge Jesus em termos de, de currículo no Brasil, de importância no Brasil. Nós estamos falando do treinador que é considerado o melhor treinador de futebol brasileiro nos últimos anos. O mínimo que ele teria que fazer é sair junto com os jogadores. O mínimo. Ele e Marcos Braz. O que ele fez não se faz. Porque ele dá o direito do jogador virar e falar assim, pô, na hora de tomar dura, na hora de escutar um monte de coisa, eu saio e me exponho. E o treinador não faz isso? Então eu achei uma atitude péssima, horrorosa para quem tem o tamanho que tem e para quem exerce a função que exerce dentro do Flamengo. Ele tinha que estar na frente. Ô Fábio, você trabalhou com o Tite e muitas vezes a gente viu isso acontecendo até no próprio Corinthians, tudo. Primeiro, a tua avaliação desse cenário e essa turbulência no Flamengo, né? Eu disse aqui no programa e a gente falou muito aqui, a galera debateu muito isso. A impressão que se tem é que o Tite está carregando também a seleção brasileira nas costas, esse critério, né? Está sendo muito criticado também por isso. Como é que você enxerga o momento do Flamengo? Cara, primeiro, boa tarde, legal demais estar aqui com vocês. Edu, essa questão até do aeroporto, a gente tem que ver até que ponto foi uma atitude dele ou de alguém que pediu, né? Porque ano passado, eu tenho muita experiência com isso, porque ano passado a gente passou por isso várias vezes no Corinthians, e muitas das vezes o cara que estava sendo mais pressionado, até para evitar um transtorno maior na saída, para chamar menos atenção, e hoje a gente sabe que o foco principal da torcida do Flamengo é o Tite. Então a gente não sabe se foi, de repente ele quis sair junto com os jogadores ou a diretoria pediu para que ele saísse atrás até para... Eu vou só fazer uma pergunta, se fosse no Corinthians, ele ia sair pela porta dos fundos ou ele ia sair pela frente? Então, é difícil falar, Zé, por causa que a gente não sabe como iria estar essa pressão. De repente, se tivesse essa pressão, eu já vi várias vezes jogadores que estavam mais pressionados, o cara falava, vem cá, não é que você não está junto com o elenco, entendeu? Mas sai por trás aqui até para diminuir a pressão do torcedor, que às vezes você está muito... as pessoas querendo, né, mais em cima de você do que dos outros jogadores, mas óbvio, como comandante, fica essa impressão realmente negativa. Eu acho que o momento do Tite, óbvio que não é bom, né, a gente sabe dessa pressão, a expectativa criada em cima do Flamengo é muito grande, por todo o plantel, por todo o elenco que tem, e de repente a gente queria ver o Flamengo jogando o que o Galo vem jogando agora na temporada, de repente, porque tem material humano para isso. Conhecendo o Tite, a fisionomia do Tite, a gente sente ele um pouco mais abatido do que o normal, né? As entrevistas também muito parecidas, né? A gente não tem encontrado força nesse Flamengo para sair dessa situação, mesmo sabendo que é natural passar por tudo isso dentro de uma temporada. E eu acho que o Tite ele tem uma forma de jogar há muito tempo já, né? E ele gosta de certas maneiras de se jogar. E mesmo com características um pouco diferentes desse Flamengo. De repente você consegue soltar um pouquinho mais, né? Tentar outras alternativas de jogo. Eu acho que no meio dessa pressão ele vai ter que mudar um pouco esse pensamento dele, vai ter que liberar um pouquinho mais o time, vai ter que tentar outras alternativas, né? Porque ele tem peça humana para fazer essas mudanças. O Bubu sempre fala, ele falou aqui ontem, tem que engatar a sexta marcha, mas ontem... talismã da nação, assumiu o talismã da nação. Você me permite, nós vimos o que aconteceu aí. A pergunta tá lá, a culpa é só do Tite? Isso. E aqui a gente tem um especialista, um cara que é o mestre, eu ia o PhD mandar em pra culpa, ele isso. que é ele. Você quer saber quem é a culpa de qualquer coisa, pergunta pro Pedro. Mas antes da abordagem dele para contar se a culpa é do Tite, só do Tite. Você falou de carro. Hoje faz 27 anos, hoje é aniversário do Floquinho, meu cadete. Saímos, fomos passear. Pegando fogo. Parabéns. Eu peço aqui a direção. Aniversário todo. Eu vou pedir pra... Vamos cortar essa parte aí, porque a direção... Tira do ar. Olha só. 27 anos do meu cadete, Nós estamos cara. falando do Flamengo, a Cris já vem com o seu cadete. É um aniversário. Aniversário importante. Daqui a pouco você vai falar, não. Quer mandar um abraço pro cadete, pô, é brincadeira. Parabéns, Floquinho. Rapaziada querendo saber. 27 anos. O cadete dele. Voando. Pedro, não, esquece ele. Tá bom, um abraço pro teu cadete. Para começar a carreira, o Fábio, eu tava comprando meu cadete ali e tal. O Fábio tava falando de cadete. Foco no Pedro. Daqui a pouco nós vamos falar de cadete e tudo mais. Aí, não dá. Mas, Pedro,
E querem pressionar o Tite ainda. O alvo tá errado. O Tite. Você falou do cadete. Ô, Pedro, nós estamos falando da culpa. O cara senta lá na coletiva depois de tomar a trolha. Não, eu queria mandar um abraço pro cadete. Não, imagina ele na coletiva. Olha, Tite, muito obrigado. Queria mandar um abraço pro Eu amo você, Floquinho. Ô, Pedro, a questão da divisão de culpa. Tô falando que a terapia do cara não tá em dia. A parcela. Ontem, o que criticaram alguns jogadores, a postura... Tem muitos jogadores, a gente vai pegar daqui a pouco alguns temas aqui, alguns atletas, mas o jogador também não está, o elenco não está aquém do que pode oferecer, do que pode apresentar, Pedro? Eu vou te devolver, do boa tarde a você, Bubu, Fábio, Zé, Fã de Esporte com a gente. Eu vou te devolver uma pergunta então. Claro. Tava tudo certo no Flamengo, começou a dar errado porque o Tite chegou? Para você o problema é de antes, é isso? Não. Tô te perguntando. Tava tudo certo no Flamengo, mas começou a desandar porque o Tite chegou? Então assim, eu acho que o trabalho do Tite tem problemas. Para mim, as opções do Tite ontem não foram boas e isso aí acontece. Às vezes a opção do Arthur Jorge no Botafogo não vai ser boa, às vezes a opção do Abel não vai ser boa. A gente já sentou aqui para falar. O Abel tá insistindo aqui, o Henrique tá puxado, e tá tudo bem, a gente fala. O treinador às vezes senta na bancada dele para a coletiva, ele fala. O Tite já é o segundo jogo consecutivo que ele fala que o trabalho não tá bom. O trabalho dele não tá bom, o trabalho dele poderia estar melhor num outro estágio. Acho que foi o Fábio que falou, né? Talvez a gente esperasse ver o Flamengo jogando o que o Galo tá jogando. É muito de expectativa e do que você entrega. Agora, você olhar e falar que o problema é do Tite, o Tite ontem, para mim, posiciona o Arrascaeta num lugar que, para mim, sacrifica ele. O Everton Cebolinha é sacrificado em nome de um Bruno pela esquerda, numa função que o Everton não vai render. Ele já rendeu melhor, a gente falava isso ontem depois do jogo. Isso tudo pode ser debatido. Agora, você achar que o problema do Flamengo, que não rende com o técnico A, não rende com o técnico B, tem problema com o técnico C, vai para o 8º treinador depois do Jorge Jesus, que o problema é só o Tite, a gente vai entrar no mesmo ciclo, vai mandar o Tite embora, aí vai trazer o outro, Jorge Jesus, aí o outro não vai encaixar, a gente está o quê? 8 de maio, né? Jesus 8 de maio. Aí em setembro a gente vai falar, o problema é do Joãozinho. Mas aí, Pedro... É só uma resposta. Beleza. Porque a questão é, a culpa é do Tite, tem muita responsabilidade para você entender o que está acontecendo no Flamengo. O Tite não está entregando o que dele se espera. O Tite já tem bastante tempo, porque o Bubu até brincava no início, vamos esperar até quando? Agora é porque chegou, agora é porque início de temporada, agora é porque ainda é carioca. Já tem muita coisa pra gente falar, reta final de brasileiro, pré-temporada, carioca, início de brasileiro, não ganha fora na Libertadores. O Flamengo não vai buscar 3 títulos, não vai buscar 3 títulos até o momento, não é por físico não, é porque não tá jogando bola pra isso, não tá buscando nenhum. Então o Tite tem a sua parcela de responsabilidade, eu acho que não tem problema nenhum, o Tite não é intocável, não tem problema nenhum você questionar o Tite respeitosamente, entendeu? Mas o Tite também é um cara que tem serviços prestados, você olha e acredita que ele pode mudar isso. Como? Se vai demorar? Se vai dar certo? Se não vai? Tudo bem. Agora, é só o Tite? Porque senão fica muito fácil. É sempre o alvo... O Tite é um alvo fácil pelo tamanho que ele tem, pela, talvez, identificação que não é exatamente com o Flamengo. O Tite não tem uma identificação com o Flamengo desde o momento que ele já chega pressionado. Para ser valorizado, precisava dar tudo certo. Não se exigia nada, não se aceitaria nada menos, sabe, que é a excelência do Tite, então a cobrança é maior. Agora, você falar pra mim só do Tite, eu discordo completamente de quem concordar, quem falar sim pra essa pergunta ali da tarde. A culpa não é só do Tite. Não é, pra você não é. O Tite é o líder, o Tite é o comandante, tá tudo bem ele ser cobrado, porque quando dá certo ele é o comandante do projeto vitorioso e ele hoje é o comandante do projeto que não dá certo. Faz parte de ser cobrado com respeito. Agora, falar que é só ele, a montagem de elenco é só ele, o jogador que quando erra uma finalização de uma bola bem trabalhada, é só ele. A compensação, eu tenho certeza, quero acreditar, porque é uma característica dele, o Fábio trabalhou, o Tite ele era notabilizado pelos bons sistemas defensivos, pela bola parada que ele defendia. Eu tenho certeza que ele não manda à frente da área ficar desprotegido. O momento da defesa tá mal. Agora, está sendo mal executado, talvez o treino não esteja sendo bom. Isso tudo pode ser conversado. Agora, sentar aqui e falar, isso aí é o Tite, tira o Tite que a coisa vai andar. Mas o momento da defesa não é bom, hein? Não, mas eu acho que a culpa é dele, sim. Também. Eu acho que a culpa é dele, sim. Mas só dele, Zé? Mas é só dele. Eu acho que a culpa é só dele também. As escolhas dele. Faltou coragem pra ele tirar o Everton, pra ele tirar o Bruno e colocar o Cebolinha? Faltou coragem. Tirar o Bruno, colocar o Luiz e colocar o Cebolinha, colocar o Luiz Araújo. É simples. Qual é o time que tá jogando? Qual é o time que deu certo? É o time assim, assim, assim. Então vou manter. Eu concordo com você. Sabe, é isso. Agora, eu tô gostando. O que mudou do Gabigol não está pronto contra o Amazonas e jogar ontem? O que mudou? 3 dias? 4 dias? O que mudou?
Não, desculpa. Então tem uma série de coisas que eu acho que ele proporciona e ele causou esse tipo de coisa. Então, é culpa? É culpa, porque ele tem que assumir essa responsabilidade. Os jogadores erram, como você falou, eu também acho. Também acho que os jogadores têm culpa, que o centroavante ali na hora de chutar errou e tal. Mas isso faz parte do jogo, né? Agora, o grande responsável, não 100%, mas 90% do que vem acontecendo é o Tite, porque ele é o comandante. Ele antecipou a chegada dele ao Flamengo para conhecer o elenco. O elenco foi montado pedindo as peças. O De La Cruz chegou, o Léo Ortiz chegou, né? Tinham outros jogadores ali, ele foi acomodando. Todo mundo viu. Eu, no Campeonato Carioca, preciso encontrar o equilíbrio. Estou buscando o equilíbrio. Aí o Gerson se machuca, ele tira o De La Cruz do lado direito para fazer, que estava fazendo igual um maluco, né? Pega a bola em diagonal, faz o facão, perde a bola, tem que voltar para o lado direito para dar a sustentação, para deixar o Gerson tranquilo onde está. Coincidência ou não, o Gerson saiu por motivos de saúde.